porque a nossa pauta aqui não pode mais esperar. Por que não? Vejam só o que aconteceu nos Estados Unidos, minha belíssima bancada, porque a atriz americana Courtney Stodden causou um rebuliço na internet ao jogar o anel de noivado do antigo relacionamento na privada e dar descarga. E valia nada mais, nada menos que 3 milhões, com M de macaxeira, 3 milhões de reais, como diria Ciro Gomes, né? Bom, essa é a pergunta de hoje aqui pro O Povo Fala nessa quinta-feira. Vamos ouvir para entender se presente de ex devolve ou joga fora e se você aí já pediu algum presente de volta. Sejam sinceros aí, deixa nos comentários e sigam repercutindo. Vamos ouvir as opiniões das pessoas nas ruas de São Paulo, agora ao vivaço aqui no Morning Show. Você já pediu de volta algum presente que você deu pra algum ex? Não. Dado é dado, não tem o que fazer, né, gente? É isso. É isso aí. Se fosse caro, eu pediria de volta. Ah, então tá vendo a hipocrisia? Tá vendo? Não, não é isso. É porque é diferente. Mulher é diferente de homem. Homem tem que dar e não pedir de volta. Mulher tem que pedir de volta. Ai, calor. Ai, calor. Eu não, sai fora. Desejo não se pega de volta não, eu quero ganhar mais. Nunca. Dado é dado. Dado é dado, é isso. Agora é seguir em frente, concorda? Concordo, realmente. Nunca, porque eu perdoei. Ele me traiu, eu perdoei. Simplesmente somos amigos. Não, se foi dado já era. Já não é meu. E segue a vida. É isso aí. Isso que é a vida? É a pergunta do dia aqui no Morning Show, por que não? E a gente está muito bem acompanhado por ela, a presença necessária para esse momento, para a gente destrinchar e entender as opiniões divergentes sobre esse tema. Ninguém mais, ninguém menos que a nossa doutora Pamela Magalhães, que está aqui no estúdio, sempre abrilhantando o nosso estúdio aqui no Morning Show, porque ontem até foi um dia desafiador para quem está solteiro, né? Alguns conseguiram ali aos 45 do segundo tempo arrumar um contatinho, um date. Foi o nosso caso aí, pelo visto. Mas, ó, nas redes sociais tem uma enxurrada de fotos, doutora Pamela, de casais e declarações de amor eterno, né? Para alguns, uma breguice, uma cafonice, mas isso é também quem tá com dor de cotovelo, na minha opinião. Mas, ó, quem ousou sair de casa à noite teve de disputar espaço com balões de coração, velas, rosas vermelhas e muita gente apaixonada. E aí? Eu preciso entender, na experiência de vocês, como é que foi, afinal de contas. A gente estava aqui prevendo como ia ser, cada um vai dar o seu relato. Mas vamos entender aqui se dá para sobreviver sozinho nessa semana do Dia dos Namorados, minha querida doutora Pamela Magalhães. Obrigado pela presença. Muito bom estar aqui, obrigada. Sempre muito bem acompanhada de vocês. É um dia desafiador, é uma semana desafiadora para algumas pessoas que querem muito se relacionar e que associam relacionamento com sucesso. Então, não estou me relacionando, sou fracassado, então felicidade só existe se eu estiver bem acompanhado. Agora, é muito interessante porque são demonstrações de amor que a gente vê. Eu falo que ou o que gostaria que estivesse vivendo ou o que de fato esteja vivendo. Então, acho que é legal a gente olhar para cada história e mesmo quem está sozinho e não gostaria, viver esse momento da melhor forma possível, entendendo que pode ser uma fase transitória, se você não quiser ser um solteiro convicto, mas que você se ame, que você se goste, que você trabalhe o seu íntimo, que você faça as reparações necessárias, que você se encontre consigo mesmo. Tem muita gente que estava comemorando não estar com alguém no dia de ontem, inclusive. Nossa, estou livre, estou tendo a oportunidade de olhar para mim, de sair de uma dependência emocional. Agora, esse caso da atriz que está dando o que falar, eu inclusive morro de curiosidade aonde a minha ex deixou a joia que eu dei de presente para ela alguns anos atrás. Eu morro de curiosidade. Há informações aí de bastidores dizendo que até ela foi vista usando em alguns outros restaurantes, mas vida que segue. Afinal de contas, presente de ex se devolve, se descarta ou a gente continua usufruindo dele? Eu acho interessante porque aquela pessoa que cobra o presente que deu para o ex é alguém que talvez ainda sinta que há um pedaço dela ou dele que está com essa pessoa. Eu acho que é uma forma simbólica de eu dizer: traz de volta para mim o que eu investi em você, o que eu dei para você, tudo que eu entreguei, tudo que eu acreditei. Penso que aquilo que aconteceu no momento que vocês estavam juntos foi aquele tempo. Estava dentro daquilo que dava, daquilo que foi possível. Não fique querendo de volta nada, ou mesmo use como pretexto para reatar ou ter algum contato com aquela pessoa.
Entenda que você fez o seu melhor, você fez o que pôde, a pessoa também. Se quem falhou, quem errou, isso não importa agora. O que importa é daqui em diante. Você ficar pegando o passado e querendo esses recibos de volta, eu acho que isso atravanca a fluidez da tua vida. E acho que muitas vezes é a desculpa que você está encontrando para não olhar para o que se tem agora. Essa necessidade de que me devolva, né? O que eu dei para você, o que eu fiz na relação. Com certeza, doutora Plana. Fala aqui até por experiência própria, eu vou trazer a discussão, mas claro que você revirar algumas gavetas do passado pode ser muito perigoso, pode acessar um lugar que já era para estar lá esquecido. Eu vou confessar aqui que eu fiz isso recentemente e foi bom pacas. Bom pacas. Tem muito gostoso também, tem seu valor. Hoje joguei muita coisa fora. Foi... Mas pode ser que eu esteja revirando num lugar que pode ser gostoso no curto prazo, mas vai estar ressuscitando algo que, se não deu certo lá, nunca vai dar certo. Você sabe que ontem foi um dia disso, né? Eu tive pacientes que falaram isso. Mesmo? Ai, Pamela, tô olhando foto aqui, tô lendo conversa. Essa história de WhatsApp, ficar relendo conversa, mandando, posso te mandar o print disso? Posso te mandar o print daquilo? E o que você falou é interessante, porque eu penso, tá? Mas é uma opinião, que fazer uma limpa no dia de ontem, ou hoje, ou qualquer dia, é muito bom. Limpar. Eu sou uma pessoa, quando eu terminava relacionamento, eu tirava tudo. Tudo que ficava ao meu alcance, que pudesse fazer com que eu entrasse em contato com uma coisa que eu estou elaborando dentro de mim. Essa história de ficar revendo coisas pode também dar um viés que não é verdadeiro. Muita gente fica idolatrando história, só vendo as partes boas da história. Ai, como era maravilhoso, olha essa viagem perfeita, ai, ele era incrível, ela era linda. E, na verdade, tinha um monte de buraco ali que, às vezes, a gente não consegue olhar, né? Vou dar uma dica aqui. Antes da dica, vou pedir para você que está nos escutando, na Rede Jovem Pan de Rádio aqui no Morning Show. Fica com a gente, 11 horas e 36 minutos. Daqui a pouco a gente está de volta com esse papo aqui com a doutora Pamela Magalhães. Daqui a pouquinho. Bom, eu vou dar uma dica aqui que foi exitoso para mim, tá, doutora Pamela? Nesse relacionamento aí que, claro, tive uma cicatriz aberta, eu simplesmente... esses celulares aqui são extensões dos nossos corpos hoje em dia, o nosso arroba. Muitas vezes você conhece mais a pessoa pelo arroba de Instagram do que propriamente o nome da pessoa. Fato. Eu não deixei de seguir a pessoa, porque também acho que não justificava uma atitude tão drástica, mas eu silenciei ela. Isso é bom. E, naturalmente, você vai esquecendo. Ela vai sendo silenciada, você esquece até de ficar lá revisitando, fuxicando, e isso, pra mim, funcionou naquele momento. Você sabe que você acha? isso é uma dica que a gente nem combinou, e é uma baita dica. Sim. Eu vou falar uma coisinha para não perder essa... Nossa, você que está escutando aqui, presta atenção. O nosso cérebro, ele tem limite de prioridades, tá? Então, quando você faz o que o André fez, por exemplo, você deixa de olhar o celular, deixa de seguir a pessoa, qualquer coisa do tipo, deixa de ficar relendo conversa, vendo carta, sei lá o quê, ou foto. Isso faz com que você coloque outras coisas como prioridade na sua mente. Planos, cursos, coisas que você esteja fazendo, e vai deixando essa pessoa para trás. Ajuda muito você conseguir superar, porque esquecer você não vai conseguir nunca, mas superar a pessoa com certeza. Vamos ouvir do nosso cidadão de bem, pai de família, homem de família, Roberto Mota. Tá aí, Mota? Sentido? Selva? Como é que foi ontem, Mota? Abre o seu coração pra gente. Foi ótimo. Ontem nós fizemos um jantar aqui em família, eu, a minha namorada, meu filho, a namorada dele, a minha Qual era o filha. cardápio? Foi um dia dos namorados, família. E o quê? Nada, não compete a mim saber o que foi servido, mas que bom que deu certo. Mas vamos falar aqui desse sujeito aqui, que é um caso um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim. Mas, pelo visto, ontem, quando a gente disse que ele estava precisando de uma forcinha para tentar não ficar de penetra invadindo o jantar de Dia dos Namorados dos outros, a gente fez uma convocação aqui, aproveitando o canhão da Jovem Pan, e, pelo visto, você colheu frutos? Procede a informação? Eu colhi frutos aonde? Que isso? Eu não jantou sozinho. Eu não colho fruto nenhum aqui, pelo contrário. Que isso? Não vem. Agora é brincadeira. Teve date ou não teve? Teve nada, teve date nenhum. Que date dele? Eu sou uma pessoa que ficou sozinha no Dia dos Namorados. Sério? Sofrendo as dores, remoendo paixões antigas que nunca se arrefecem, não é? Aí vocês colocaram uma coisa que eu achei interessante, falando que faz sentido você fazer uma limpa. Eu acho triste também quando a gente olha para o passado e não lembra o rosto daquela pessoa que, de certa forma, marcou a sua vida. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, não é? Então, eu não costumo jogar nada fora. Eu guardo tudo, né? Guardo as fotos antigas e, às vezes, né, sem nenhum tipo de interesse, eu rememoro aquelas situações
não para morrer, para chorar, para sofrer. Rememoro porque foi um momento da minha vida que eu quero, gostando ou não, ter acesso ainda, né? Então, acho legal você manter algumas questões, algumas fotos, algumas lembranças, porque mais triste do que apagar tudo é você esquecer do que você passou. Pepe, eu não sei se você está falando daquelas fotos amareladas antigas, mas hoje em dia tem algo chamado a nuvem. A famosa nuvem faz questão de sempre trazer uma lembrança e uma memória. Todo dia. Você está falando um negócio fantástico, tá? Quando eu falo, inclusive, eu faço parte do teu time, porque eu tiro do meu alcance, por exemplo. Estou falando de mim, gente, porque eu falo isso para os pacientes também, mas acho que é verdadeiro falar de mim. Então, assim, eu tiro a foto do meu alcance, eu não fico olhando aquilo, mas aquilo é minha vida. Então, assim, eu não teria coragem de jogar fora, tirar um presente, jogar no lixo. Eu acho que esses comportamentos muito, assim, impulsionados por uma raiva do momento, por uma tristeza. Porque, assim, aquela pessoa que hoje saiu da tua vida, ela não sai da sua história. Porque histórico é uma coisa que a gente não apaga. E a gente aprendeu muito com aquela pessoa, tendo momentos bons ou momentos ruins. Então, adorei o que você falou, porque isso valida muito os momentos que aquela pessoa que está nos assistindo viveu. Ah, mas ele me traiu. Ah, mas ele me abandonou. Ah, mas me trocou. Ah, mas foi assim, me frustrou, me decepcionou. Mas, assim, fez parte da sua história, agregou muito conhecimento, mesmo que tenha sido muito doloroso. A gente aprende o que a gente quer, o que a gente gosta, a gente se testa, a gente se experimenta. A gente nunca sai a mesma pessoa. Eu costumo dizer que, mesmo que machucado, a gente sai muito melhor, porque a gente sai muito mais sábio. A gente sai muito mais experiente das relações. Sabe quem saiu mais sábia e mais experiente ontem, mais ou menos por volta de 10 horas da manhã? E meio botafoguense. Jess Peixoto. Simplesmente a canelada do dia de ontem ficou na conta da Jess Peixoto, que até mais ou menos o início do programa de ontem, doutora Pâmela, não fazia ideia que era Dia dos Namorados. Olha só. Afinal, você conseguiu reverter esse placar porque você viveu um drama, amiga. Eu reverti com honra. Realmente cumpri o que eu disse aqui. Fui jantar com a camisa do Botafogo e me filiei ao Botafogo. Não me afiliei, né? Associou. Eu me associei ao Botafogo. Mais uma escolhida. Agora eu sou o botafoguense. Tô tentando, gente. E foi incrível, assim. Foi incrível pra gente ontem. Foi bem especial. Homens gostam muito de futebol, mulheres também gostam, mas engraçado esse vício. Não me apetece tanto. Mas isso que vocês estão falando aqui, pra mim, é essencial do largar algo, né? Eu sou, como você e o Pepe, eu tenho muita dificuldade. Eu terminei um namoro há bastante tempo, um longo namoro, e as pessoas falavam assim, você terminou, você não apagou as fotos. E eu não apagava as fotos, não era nem por saudade. Não, eu não apagava as fotos, que eu pensava, por que eu vou apagar? Foi real, foi minha vida. Então, assim, depois eu apaguei algumas, porque a galera enchia muito o saco mesmo. Então, atrapalhava também, vamos ser sinceros. Então, no final do dia, eu acho que a gente tem que honrar o tempo que a gente teve com uma pessoa e não carregar essas mágoas. Ou carregar essas mágoas, mas trabalhando, resolvendo com profissionais competentes. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que jogar um anel de milhões no vaso pode ser um ato de rebeldia. Mas a única coisa que passa na minha cabeça é, por que ela não vendeu e ficou com os 3 milhões? Mas aí ia revelar... Não sei. Não, e desce pra caridade. Não vou bancar o psicanalista de botiquinha aqui, mas realmente eu entendi o que você falou. Lógico. Então daqui a pouquinho a gente vai estar voltando para quem está nos escutando, mas, doutora Pâmela, você concorda com essa sensação da Jess? É que é interessante, vou do fim da tua fala para o começo. Eu acho que existem muitas coisas que ex dá pra gente, né, que uma pessoa dá, e que tem um simbolismo aquilo, tem uma representatividade. Então, assim, olhar para um anel e você lembrar que, nossa, fui traído, nossa, me sacaneou, mentiu, para mim isso pode ser muito doloroso. Então, assim, a pessoa, claro, teve uma atitude de raiva, né, uma atitude de mágoa, de decepção, e acho que não dá muito pra gente julgar, porque na hora que a emoção tá à flor da pele, a gente pode ter atos como esse. Mas o que você fala é muito interessante das nossas relações e dessa história de colocar foto nas redes sociais. Você começa um novo relacionamento, a pessoa já pergunta, então gosta da pessoa, né? Vou só pedir uma rápida licença. A doutora Pâmela Magalhães está aqui com a gente, desfilando todo o conhecimento dela sobre a psicologia do relacionamento, sobre comportamento, e a gente analisando atitudes intempestivas aí de ex contra ex e também como é que dá para você aproveitar a semana do Dia dos Namorados ficando sozinho, solteirão, livre, leve e solto.
mas talvez um pouco mais deprimido e solitário. Vamos entender, doutora Pamela, seguindo então. A Jess falou um negócio muito legal, assim, hoje as redes sociais, o Instagram da vida, o Facebook, tem lá as fotos da nossa vida de vários momentos, são viagens, são encontros. Então, assim, tá bom, eu terminei com a pessoa, mas aquela viagem foi legal pra caramba. Eu tava feliz naquele momento. E eu penso que, você conhece uma pessoa, às vezes a pessoa fala assim, mas por que você tá com essa foto no Instagram ainda? Então você gosta da pessoa, então você tá com ele, você tá com ela. E é legal abrir a cabeça um pouco, né? Tem o bom senso, claro, acho que você não vai ficar postando fotos atuais, né? Mas tô solteiro, mas continuo bebendo, né? Destacando, né? Esse TBT. Mas eu acho que as pessoas precisam ter bom senso também, gente. É uma coisa natural. Hoje, como você falou, né, André? As redes sociais são extensão da gente. A gente vai colocando nossos momentos. Você namorou, de repente, muitos anos com alguém. Você vai tirar as fotos, você tira todas, praticamente, né? E você fica sem histórico, sem vida, como o Pepe falou. Eu confesso que no meu último término, eu deixei para ver quem ia tomar a primeira decisão. E ela acabou tirando antes e eu tive que... eu tive que acabar tirando depois. Talvez chame de orgulho, ego, vaidade. Sim, todo mundo tem em algum grau. Mas eu acabei tirando também, depois dela ter tirado. Só um detalhe, lembrei de uma história. Quando eu terminei, tinha uma foto minha e dele e ele não tirava. E eu também não tirei as minhas fotos. E aí eu acho que uma peguete dele, ela se marcou na minha foto. Não acredito! Sim, meio que me dando uma indireta. Nossa. E eu lembro que eu até fiz contato com ele e ele falou assim, sim, fiquei com ela é louca. Ela queria que eu, ficasse constrangida e falasse assim, não, vou apagar. Eu marquei ela e falei, nossa, se marcou na minha foto, que bacana. É isso, Jess, é isso. Não pode dar o seu pescoço para os justiceiros. Você tem que tentar tratar com naturalidade, eu sei. Ninguém tem sangue de barata. Tem que alongar o pavio, mas não pode passar recibo. Grita no travesseiro, mas não passa o recibo. Mano Ferreira. Olha, eu me tornei amigo das minhas ex. Faz muito tempo. Maturidade. Música romântica, meu caro. Não tinha nem Instagram na última vez que eu acabei o namoro. Era mais fácil, né? Não dá pra largar o maninho, né? Imagina. Não, mas eu me tornei amigo e, enfim, e minha mulher também. Às vezes a gente se encontra. Vocês tinham apelidos entre si? Meu ursinho carinhoso? Não, mas aí os apelidos se adaptam, né? Porque eu acho que tem signos que você constrói na relação, né? Símbolos da relação que faz sentido que você atualize, né? Dado que a relação está se atualizando, você não é mais namorado, você não nutre mais uma relação erótica com a pessoa, né? Então, você tem que redimensionar a relação, para que ela vire uma amizade de fato. Isso passa por redefinir alguns símbolos. É claro, você pode lembrar dos símbolos que marcaram a relação, mas continuar cultivando ele seria estranho. Mas a ideia da ressignificação, né? Beleza, né? O amor, por exemplo, ele se ressignifica a todo momento. Né? Eu, por exemplo, quando eu me separei da mãe da minha filha, eu não deixei de amá-la. Sim. Eu tô amando ela de forma diferente, não é? Então você ressignificar a relação, ressignificar o amor, eu acho que é a coisa mais madura que você pode fazer. E esse amor aí com os dois divididos na tela ali, um olhando pro outro. Não, e às vezes demora, né? Primeiro, enfim, no meu caso, quando eu terminei os relacionamentos, eu passei um tempo de detox. Essa musiquinha do Glauco segue desmoralizando aqui, Olha, aí depois no aniversário, você manda um feliz aniversário e aí volta a ter não há nada mais tipo de relação. Não, tem 2 pontos aqui que eles estão falando valiosíssimos, né? Acho que, primeiro, além de ser especialista na área, eu tive pais separados, né? Meu pai não está mais aqui nesse mundo, mas eu sou muito grata a eles, porque eles sempre mantiveram um vínculo de amizade, de respeito. Claro que em momentos, às vezes meu pai estava uma pessoa mais ciumenta e tal, mas isso me transmitiu uma paz. Era tão bom poder estar nos aniversários com eles juntos. Isso era, assim, um valor tremendo. E poder fazer com que eu internalizasse o amor de uma forma positiva, incrível. Quando a gente termina um relacionamento, a gente tem que respeitar os momentos, como você bem lembrou. Então, tem fases, por exemplo, ontem, um dia difícil. Eu fico imaginando quando você está numa fase, você terminou sem querer terminar, você está querendo se relacionar, você vê todo mundo feliz, as fotos, ali, mesmo que não está feliz com aquela foto incrível, sorridente e tal. Mexe, dá uma sensação de, caramba, por que será? O que acontece comigo? Né? Então, respeitar momentos que você não consegue olhar para isso, que você não consegue acessar fotos, que você tem que se distanciar, que você tem que deixar de seguir, que você tem que tirar. Tudo bem, eu acho que é o teu momento, é a elaboração do término. Mas se você puder, tiver filhos envolvidos principalmente, você puder
manter uma relação amistosa, você não faz só bem para os seus filhos, você faz bem para você. Porque você tira esse peso de si. Quem se mantém brigado uma vida inteira, quem continua ali alimentando esse ódio, essa sensação de vingança, acaba se intoxicando com esse próprio veneno. E isso vai trazer prejuízos de ordem física e emocional. Então, é uma libertação para você. Se você conseguir chegar nesse patamar que o Pepe chegou, maravilhoso. E tem que fazer o possível. Eu acho que, falando realmente a minha situação pessoal, na minha família, eu acho que eu acredito a habilidade dos meus pais terem mantido relações saudáveis com seus ex-parceiros de casamento. O fato que a gente tem uma família sólida e harmoniosa hoje em dia. Meu pai casou 2 vezes antes de estar com a minha mãe, e a minha mãe teve um casamento anterior, e estão juntos e felizes há 33 anos. Um beijo, pai e mãe, tamo junto. Que legal! Mas acho que é fundamental. Eu acredito ao fato que eles conseguiram regar a relação e pacificar qualquer aresta, e realmente isso eu boto na conta dessa atitude. Fundamental, faz toda a diferença, sem dúvida alguma. E reverbera em você, né? Total. Você, total. Maravilhoso. Ô, Mota. Maravilhoso. Ô, Mota, traz pra mim aqui a imagem do Mota. Conta pra mim, meu querido, como é que... Você já disse que a sua parceira é extremamente paciente, que ela é leal, que ela é compreensiva aí com a sua atuação, mas tem... Claro, se você fique à vontade aqui pra dizer, mas tem algum... Qual é o fator X pra manter a relação? Se você também tem alguma ex aí que você mantém boa relação ou não conseguiu nada nesse sentido? Não, eu não tenho nenhuma ex, eu não tive nenhuma ex antes da minha mulher, quero deixar isso claro aqui, documentado. A minha mulher é o primeiro amor verdadeiro da minha vida. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para Pamela. Por favor. Por favor. Porque eu sou da geração que cresceu, né, sem rede social. Então, tudo que a gente fez na adolescência, no início da vida adulta, não está documentado em lugar nenhum. Agora, vocês que estão aí no estúdio, tudo que vocês fizeram vai ficar documentado para a eternidade. E aí, como é que é lidar com isso? Boa pergunta. Primeiro que tudo que você fez está documentado dentro de você. E acho que de uma forma muito especial, inclusive com ela. Que história linda, que privilégio, que construção, né? Que história aí de agregar um ao outro. Isso é muito legal. Acho que é um exemplo aí de troca, de diálogo, porque não tem relacionamento que dure tanto tempo se não houver essa cumplicidade, essa capacidade de olhar o outro, né? De olhar a si. Isso é muito legal. Penso que sim, penso que hoje as redes sociais, elas fazem com que a gente fique muito mais voltado nessa impulsividade. Então, vivo isso, posto, tô sentindo, tô legal e falo, coloco nos stories, tiro uma foto, começo um relacionamento agora, já posto ali, depois o povo me cobra, você começou, você terminou, então todo mundo fica sabendo da nossa vida. Isso faz com que as pessoas se sintam no direito de opinar sobre a nossa vida. Eu vejo as pessoas sendo celebridades ou não sendo, muito incomodadas sobre o pitaco que as pessoas dão, sobre a opinião, sobre os julgamentos. Então, que isso sirva para que a gente lembre, assim como o André falou aqui, do celular ser uma extensão nossa, que a gente saiba lidar melhor com essa extensão, que a gente tenha mais responsabilidade sobre o que a gente coloca. E, principalmente, por isso que o meu trabalho aqui, vou puxar a sardinha para o meu lado, é tão importante que a gente perceba os nossos impulsos, que a gente segure a onda em vários momentos e que a gente saiba fazer uma coisa que eu acho que você soube muito bem. Isso talvez seja um dos segredos, viu, Mota, da tua relação durar tanto. Viver momentos de felicidade em silêncio. Saber também viver esse offline com mais qualidade. Não ter essa necessidade tão grande de compartilhar tudo, de querer curtidas, de querer dividir com os outros. Tem coisa que a gente não tem que dividir com os outros. Tem coisas que a gente tem que ficar com a gente mesmo, ali, quietinho, curtindo, intensificando. Faz sentido para você? Total. Eu acho que são coisas que são sagradas, né? Não são para ser comunicadas a todo o universo. A privacidade é um espaço de liberdade gigantesca, né? E que a gente não deve abrir mão. Eu também concordo em gênero, número e grau com essa observação, mas, como eu sempre digo, a bigorna da realidade para as gerações Z e os millennials, no qual eu e a Jess, eu imagino, talvez vocês ainda também talvez se encaixem também, tem esse afã de querer mostrar tudo e basear
a saúde da relação deles, seja num like, numa repostagem, numa fuxicada, e isso está deixando, enfim, só está insuflando esse imediatismo que define muito do espírito do nosso tempo, né? A atenção reduzida e esse imediatismo, não à toa, no Brasil, casam-se cada vez menos e casamentos cada vez menores. Como é que só que ainda existe um desejo imenso de se relacionar. Ainda que tenha um número de separação muito grande, tem um número muito grande de pessoas que querem se relacionar, que querem casar, que querem estar juntas. Então, um ponto muito importante, cuidem da vaidade e da necessidade de autoafirmação, em terem que postar tudo o que acontece na vida para os outros curtirem ou validarem o que você viva. Confie no que você esteja vivendo e aprenda a escolher e pensar que intenção que eu tenho em postar isso. Isso é uma pergunta importante, tá bom? Para você poder preservar o que é importante para você.